Jerusalém, sol doura, ar expectante, tudo vivo. Os discípulos reúnem-se no andar superior, com os rostos marcados por uma mistura de incerteza e esperança. Sombras dançam nas paredes, espelhando as emoções oscilantes dentro dos corações daqueles reunidos, aguardando orientação. Cada discípulo luta com o peso de sua missão, seus olhos refletindo a enormidade da tarefa pela frente. Uma oração silenciosa preenche a sala, enquanto buscam força e união, prontos para levar a mensagem adiante. A luz do sol entra no cenáculo, enquanto os discípulos se reúnem. Com as cabeças baixas, eles oram em uníssono, buscando o dom prometido pelo Pai. Uma tensão palpável preenche a sala, cada coração pesado de expectativa. Sussurros de esperança misturam-se com medos silenciosos enquanto aguardam o desconhecido. O peso do destino paira pesado no espaço sagrado. Dentro do cenáculo, um dia comum se transforma com um som extraordinário. Um vento forte e impetuoso preenche a sala, invisível, mas inegavelmente presente. O ar crepita com energia invisível, uma mudança palpável na atmosfera. De repente, línguas como fogo se materializam, dançando acima de cada pessoa. Cada chama cintila com uma luz sobrenatural, um símbolo da presença divina. Dentro do cenáculo, os discípulos estão cheios do Espírito Santo, seus rostos radiantes de inspiração divina. Raios de sol penetram pelas janelas, iluminando a atmosfera sagrada da sala. Uma transformação profunda os envolve, seus corações se enchendo de novo poder e compreensão. Eles começam a falar em outras línguas, narram uma voz, ecoando o evento milagroso. Conforme o Espírito lhes concedia que falassem, a sala enche-se com uma sinfonia de vozes, cada uma falando em línguas desconhecidas. Sob o sol brilhante de Jerusalém, uma multidão começa a crescer, atraída por um som incomum. Uma onda de confusão invade os rostos na multidão enquanto se esforçam para entender a comoção. Os discípulos falam, suas vozes se elevando acima do ruído, cada palavra um farol em um mar de perplexidade. O espanto cresce à medida que os ouvintes percebem que estão ouvindo os discípulos falarem em suas línguas nativas. Um milagre se desenrola ao ar livre, preenchendo divisões e unindo corações, através do poder da compreensão compartilhada. Sob o sol escaldante de Jerusalém, Pedro se destaca, sua figura chamando a atenção em meio à multidão agitada. Sua voz, forte e ressonante, corta o ruído, atraindo todos os olhares para ele. Com convicção inabalável, ele prega, cada palavra, um martelo que atinge os corações de seus ouvintes. Ele explica apaixonadamente o profundo significado por trás dos acontecimentos recentes, seus gestos amplos e enfáticos. Sua voz troveja, instando o povo ao arrependimento, um chamado à transformação ecoando pela cidade antiga. Sob o sol brilhante de Jerusalém, uma vasta multidão se reúne, seus rostos cheios de expectativa e fervor espiritual. A água corre em cascata quando os primeiros são batizados, uma limpeza simbólica que marca sua entrada em uma nova comunidade. Uma onda de emoção se espalha pela multidão quando cada pessoa emerge renascida e radiante. 3.000 almas se unem, um poderoso testemunho visual de fé e companheirismo na cidade antiga. O ar vibra com orações sussurradas e murmúrios alegres, um batimento cardíaco coletivo ressoando por Jerusalém. A esperança floresce quando os recém-batizados dão as mãos, um círculo de união, fortalecendo seu novo vínculo. A luz do sol entra na casa enquanto os novos crentes se reúnem. Mãos que partem o pão, um símbolo de união e fé compartilhada. Cabeças se inclinam em oração, vozes murmurando em devoção. Uma sensação de comunhão enche a sala. Corações abertos. O amor fraternal irradia dos rostos. Os espíritos são elevados. A atmosfera está carregada de esperança e companheirismo. Sob um sol forte, Pedro e João caminham em direção ao templo em Jerusalém, suas figuras determinadas em oração. Às portas do templo, a cena se transforma com a figura de um coxo, sua mão estendida em silencioso pedido de esmola. O contraste é palpável. A solenidade do templo versus a dura realidade
daquele que busca auxílio. O encontro é inevitável. O olhar do coxo fixo em Pedro e João, aguardando um gesto de compaixão. Em Jerusalém, Pedro estende a mão, um farol de esperança em meio à cidade movimentada. Um homem coxo olha para cima, seus olhos cheios de uma mistura de desespero e esperança frágil. Peter fala com autoridade divina. Um momento de expectativa sem fôlego paira no ar. O homem coxo, fortalecido, levanta-se, o rosto radiante de descrença e alegria. Ele dá os seus primeiros passos. A multidão observa em silêncio atordoado, testemunhando um milagre acontecer. O homem curado entra no templo, sua voz ecoando em louvor, glorificando Deus em meio aos pilares imponentes. Em Jerusalém, uma multidão silenciosa se reúne, seus rostos refletindo admiração e espanto diante do milagre que se desenrola diante deles. Pedro e João estão no meio da multidão, figuras de fé e determinação contra o cenário da cidade antiga. Aproveitando o momento, Peter levanta as mãos, com a voz pronta para ressoar através da multidão cativada. A antecipação paira no ar enquanto Pedro começa a pregar, suas palavras prontas para inflamar corações e mentes. Pedro e João, sob custódia, são conduzidos à imponente Câmara do Sinédrio. Os rostos dos líderes religiosos são severos, seus olhos perscrutando os homens capturados. Uma tensão palpável preenche o ar quando o interrogatório começa. Pedro e João permanecem desafiadores, sua fé inabalável, em meio às acusações. O peso do julgamento do Sinédrio pesa sobre eles, um teste de suas convicções. O silêncio paira pesado enquanto os líderes aguardam respostas. O destino dos apóstolos em jogo. Dentro do Sinédrio, Pedro e João estão de pé, sua presença enchendo a câmara com convicção inabalável. Suas vozes ressoam, desafiando a ordem estabelecida com autoridade divina. É preciso obedecer a Deus em vez dos homens, proclamam, com as suas palavras a ecoar nas paredes antigas. Uma tensão palpável paira no ar, enquanto sua rebeldia encontra os olhares severos do conselho. Dentro do Sinédrio, a fúria arde nos olhos dos líderes religiosos, seus rostos contorcidos com frustração. Eles estão presos, incapazes de liberar sua ira sobre Pedro e João, paralisados pelo medo. Uma tensão palpável preenche a Câmara enquanto eles lutam com sua impotência. O espectro iminente da revolta popular os silencia. Seu poder é controlado pela vontade do povo. Sob o sol brilhante de Jerusalém, Pedro e João são libertados, suas figuras pequenas contra a vasta paisagem urbana. Eles voltam correndo, com os rostos marcados pela urgência, em direção à comunidade que espera. Uma sensação de expectativa paira pesadamente quando se aproximam, cada passo preenchido com propósito. Chegando ao seu destino, eles se preparam para compartilhar seu conto, o peso de sua experiência palpável. Suas vozes se elevam, relatando os acontecimentos, pintando um quadro vívido de seu sofrimento. A comunidade ouve atentamente, seus rostos, uma mistura de choque e admiração, enquanto absorvem cada detalhe. Dentro da casa, a comunidade se reúne, com as cabeças curvadas em oração sincera, suas vozes um murmúrio baixo e fervoroso. O rosto de cada membro reflete uma fé profunda, buscando força divina para perseverar em sua pregação. A luz do sol entra pelas janelas, lançando um brilho esperançoso sobre as figuras em oração. Seu espírito coletivo se eleva. Um apelo unido por coragem ressoando dentro da humilde morada. O local da reunião treme, poeira caindo do teto, enquanto uma força invisível demonstra sua presença. Uma energia palpável preenche a sala, visível nos rostos dos presentes, uma mistura de admiração e expectativa. Os olhos se arregalam quando a atmosfera se intensifica, o próprio ar parecendo vibrar com um poder invisível. Um suspiro coletivo surge quando o Espírito Santo desce mais uma vez, envolvendo cada indivíduo. Os rostos se iluminam, transformados pelo encontro divino, refletindo um brilho interior. A sala pulsa com fervor espiritual renovado, um farol de fé aceso por dentro. Ananias e Safira conspiram, com os olhos brilhando com engano, enquanto tramam um plano para parecerem generosos perante os apóstolos. O casal vende sua propriedade, uma transação envolta em segredo e falsidade.
Com passos calculados, eles se aproximam dos apóstolos, escondendo uma parte dos ganhos da venda. Ananias apresenta a soma, com a voz cheia de falsa piedade, ao afirmar que é o valor total. Safira concorda com a cabeça. Seu rosto, uma máscara de decepção, enquanto eles tentam enganar os fiéis. Dentro da casa, a tensão preenche o ar quando Pedro confronta Ananias, suas palavras afiadas e acusatórias. A voz de Pedro se eleva, expondo a decepção de Ananias diante do Espírito Santo. Ananias desmorona sob o peso da acusação, seu rosto contorcido em descrença e medo. Um suspiro escapa dos lábios de Ananias quando ele cai sem vida no chão, a sala silenciada pela morte súbita e chocante. Safira chega em casa, alegremente ignorante da tragédia que a espera dentro das paredes de sua casa. Pedro, consumido pela tristeza e raiva, emerge, sua figura projetando uma longa e sombria sombra pela sala. Uma confrontação silenciosa se segue, o ar espesso com acusações não ditas e a iminência da desgraça. Safira desaba, uma expressão de choque e traição gravada em seu rosto enquanto a vida se apaga de seus olhos. A cena mergulha no desespero total, com Safira sem vida no chão. A sala está preenchida com o silêncio pesado da morte, marcando um fim trágico para a história de uma família. Sob o vasto céu de Jerusalém, milagres se desenrolam. Os apóstolos, banhados em luz divina, realizam atos maravilhosos. Uma multidão se reúne, com seus rostos marcados pela esperança e admiração, enquanto os apóstolos estendem as mãos. Os doentes e aflitos estendem a mão, ansiando por cura, com os olhos fixos na fonte dos milagres. Gritos alegres irrompem quando os curados se levantam, jogando fora suas muletas e bandagens em celebração jubilosa. Libertados de seus tormentos, os anticativos agora dançam, um testemunho do poder divino dos apóstolos. No coração da noite, os apóstolos se veem confinados mais uma vez, sombras agarrando-se à fria pedra da prisão. De repente, uma luz radiante perfura a escuridão, um anjo do Senhor materializando-se dentro das paredes da prisão. Banho no brilho celestial. A presença do anjo preenche o espaço apertado, a esperança cintilando nos olhos dos apóstolos. Com um toque tão suave como uma pena, o anjo começa a destrancar as pesadas portas da prisão, o som ecoando. A liberdade surge quando a primeira porta se abre, revelando um caminho banhado pela luz divina do anjo. Os apóstolos, agora libertos, admiram com espanto seu libertador, prontos para voltar ao mundo. Sob o sol brilhante de Jerusalém, os apóstolos retornam ao templo, seus rostos cheios de determinação. Suas vozes se elevam, preenchendo o ar com pregações fervorosas, atraindo a atenção dos transeuntes. O templo ecoa com suas palavras, um contraste marcante com a solenidade habitual. Das sombras, líderes religiosos observam, suas expressões, uma mistura de confusão e crescente inquietação. Sussurros ecoam entre eles enquanto lutam para entender a convicção inabalável dos apóstolos. Seus olhares perplexos revelam uma percepção que surge. A mensagem está alcançando os corações das pessoas. Perante o Sinédrio, os apóstolos permanecem firmes em meio à tensão palpável, seus rostos refletindo determinação. O ar no Sinédrio está espesso de expectativa, cada respiração contida, enquanto o julgamento recomeça. Gamaliel, um fariseu de grande respeito, levanta-se, sua presença chamando a atenção da sala. A voz de Gamaliel corta o silêncio. Um farol de conselhos ponderados na câmara aquecida. Aconselho que prossiga com cautela, adverte Gamaliel, suas palavras carregando o peso da sabedoria. Seu conselho paira no ar, um desafio à ânsia do Sinédrio, instigando a moderação e a reflexão. Dentro do Sinédrio, líderes religiosos levantam os braços. Sombras se estendendo pela sala. Tiras de couro descem, atingindo os apóstolos com força aguda e brutal. Cada chicote ecoa pela câmara, um ritmo severo de dor e desafio. Os rostos dos líderes se contorcem de fúria, seus olhos ardendo em justa ira. Suas vozes se erguem em um rugido unificado, um decreto destinado a silenciar a fé. Proibindo-as de falar em nome de Jesus, eles gritam, suas palavras pesadas de ameaça. Sob o sol radiante de Jerusalém,
os apóstolos se reúnem, seus rostos iluminados de alegria. Um coro de vozes jubilosas se eleva, celebrando sua honra compartilhada. O rosto de cada apóstolo brilha com devoção inabalável e fervor espiritual. Eles se alegram, encontrando força e união em seu propósito compartilhado em nome de Jesus. Sob o sol radiante de Jerusalém, Estevão se destaca, um farol de fé em meio à multidão agitada. Um diácono transbordando de poder divino, ele se torna uma figura de admiração e inspiração. Milagres se desenrolam diante de seus olhos, sinais e maravilhas manifestando-se pelas mãos de Estevão. O ar crepita com energia espiritual, enquanto a presença de Estevão atrai a atenção. As pessoas se reúnem, atraídas pela promessa de esperança e cura que emana dele. Sua fé é uma força palpável, transformando a atmosfera a cada ato milagroso. Dentro da sinagoga, o ar crepita com tensão, enquanto Estevão permanece desafiador contra os líderes religiosos. Sua voz ressoa com autoridade, cada palavra um desafio às suas crenças arraigadas. Rostos marcados pela raiva e descrença o cercam, suas acusações pairando pesadas no ar. Os olhos de Estevão brilham com convicção enquanto ele refuta suas alegações com sabedoria inabalável. Suas palavras cortaram os murmúrios de dissidência, silenciando seus acusadores um por um. Uma mudança palpável na atmosfera, à medida que seu poder e verdade começam a ressoar no antigo salão. Dentro da sinagoga, os líderes religiosos se irritam, seus rostos uma máscara de fúria e indignação. Dedos acusadores apontam para Stephen, uma tempestade de condenação se formando em seus olhos. Vozes se elevam, ecoando pelo espaço sagrado, uma onda de raiva ameaçando engolfá-lo. A tensão é palpável, uma sensação de perdição iminente pairando pesadamente no ar. Blasfemador, eles gritam, a acusação perfurando o silêncio como uma adaga. Estevão é levado perante o sinédrio, sua presença imediatamente chamando a atenção. Ele se mantém firme, seu olhar resoluto, enquanto percorre a assembleia de líderes. Um discurso poderoso começa a se formar em seus lábios, uma recordação da história de Israel. Sua voz começa a aumentar, ecoando pela câmara, enquanto ele relata as histórias antigas. Seu discurso cresce, uma denúncia da incredulidade dos líderes, ressoando com fúria justa. O olhar de Estevão se ergue, uma profunda mistura de admiração e fé devota iluminando seu rosto enquanto ele olha para os céus. Sua voz ressoa, preenchendo o salão com um poder que parece transcender o reino terreno. A intensidade em seus olhos se aprofunda, refletindo uma convicção inabalável. Eu vejo Jesus à direita de Deus. Ele declara. Suas palavras são um farol de crença inabalável. Um momento de revelação divina paira no ar, enquanto sua declaração ecoa pela câmara. Sob o sol implacável de Jerusalém, líderes religiosos erguem pedras, seus rostos contorcidos de fúria. A primeira pedra atinge Estevão, seus olhos refletindo uma serena desafio em meio ao caos. Uma saraivada de pedras cai, cada impacto uma pontuação brutal para a tragédia que se desenrola. Mesmo quando as pedras caem, os lábios de Stephen se movem em oração silenciosa, seu olhar erguido para os céus. Ele ora por seus torturadores, um pedido de perdão ecoando no coração da tempestade. Em Jerusalém, Saulo, um fariseu zeloso, aprova a execução de Estevão, com o rosto uma máscara de fúria justa. Uma onda de perseguição abate-se sobre a igreja primitiva, inflamada pela convicção inabalável de Saulo. O medo domina a cidade enquanto a sombra de Saul se aproxima, suas ações remodelando o destino dos crentes. No coração de Jerusalém, uma grande perseguição começa, mudando tudo. Sob o vasto céu de Jerusalém, os fiéis se dispersam, cada um carregando uma brasa ardente de uma fé recém-descoberta. Através do terreno acidentado da Judéia, eles viajam, com os rostos determinados, os espíritos voando alto. Através de mercados movimentados e aldeias tranquilas, a mensagem ecoa, uma ondulação de mudança se espalhando por toda parte. Dos campos ensolarados de Samaria, sementes de fé
são semeadas, prometendo uma colheita de esperança e redenção. A luz do Evangelho penetra nas sombras, iluminando corações e mentes, transformando a paisagem da crença. Sob o sol brilhante de Samaria, a voz de Filipe ecoa, um farol de esperança na cidade movimentada. Milagres se desenrolam diante dos olhos atônitos da multidão, os doentes se levantando, curados pelo toque de Filipe. Uma mulher, antes aleijada, agora dança com alegria, sua risada ecoando pelas ruas de Samaria. Rostos céticos se suavizam ao testemunhar o impossível, a dúvida dando lugar à admiração e à crença. Um homem, com os olhos brilhando de esperança renovada, ajoelha-se perante Filipe, com o coração cheio de gratidão. A cidade de Samaria se transforma. Uma onda de fé banha seu povo, seus rostos radiantes. Sob o sol escaldante, Filipe caminha pela estrada poeirenta, cada passo levantando pequenas nuvens de terra. Um eunuco etíope, finamente vestido, está sentado lendo Isaías, com a testa franzida, em profundo pensamento. Filipe se aproxima, com um senso de propósito divino em sua marcha. Deixe-me explicar as escrituras para você, oferece Filipe, com a voz clara no ar do deserto. As palavras de Filipe iluminam os textos antigos, levando o eunuco a uma compreensão profunda. Um batismo, um momento sagrado, sela seu vínculo espiritual sob o céu vasto e aberto. Sob o sol escaldante de Damasco, Saulo viaja, impulsionado por um propósito implacável: prender os cristãos. De repente, uma luz ofuscante perfura o céu. Um brilho sobrenatural que domina tudo. Atingido pela força divina, Saulo desaba na terra ressecada, sua missão interrompida abruptamente. O vento do deserto sussurra segredos enquanto Saulo jaz prostrado. Uma reviravolta dramática alterando seu destino. Sob o sol de Damasco, uma figura se ergue, pronta para entregar uma mensagem poderosa que desafiará os próprios fundamentos da crença. A voz de Jesus ecoa pela paisagem, um desafio divino, cortando o ruído terreno. Saul é confrontado, o peso de suas ações exposto pela voz ressonante e etérea. O ar crepita com tensão, enquanto a pergunta paira: por que Saul o persegue? Cego, Saulo é levado para Damasco, seu mundo mergulhado na escuridão. Privado da visão, ele confronta um mundo interior de sombras e ecos. Em solene solidão, Saulo inicia um jejum, seu espírito buscando clareza. Ajoelhado em oração, ele busca orientação em meio à turbulência de sua transformação. Em Damasco, Ananias reside em sua casa, alheio ao encontro divino que está prestes a acontecer. De repente, um brilho suave e etéreo preenche a sala, sinalizando a chegada de uma presença celestial. A luz se intensifica, envolvendo Ananias quando ele é escolhido para uma missão sagrada. Ananias baixa a cabeça, banhado em luz divina, pronto para aceitar a tarefa. Sob o sol de Damasco, Saulo, agora Paulo, permanece firme, sua voz ressoando com uma convicção renovada. Ele entra ousadamente nas sinagogas, sua presença imediatamente chamando a atenção. Com fé inabalável, ele proclama a verdade bombástica: Jesus é o Filho de Deus. Suas palavras ecoam pelos corredores antigos, desafiando crenças e inflamando tanto fervor quanto controvérsia. Contra o pano de fundo da antiga Jerusalém, Paulo faz seu retorno, alheio à ansiedade que o aguarda. Linhas de preocupação sulcam os rostos dos discípulos enquanto se aproximam cautelosamente. Sua apreensão palpável. Barnabé emerge, um farol de serenidade, avançando para preencher a lacuna. Sua calma postura atenua a tensão enquanto ele se prepara para apresentar Paulo. A reunião se aproxima. Um momento crucial contra a pedra atemporal de Jerusalém. Sob o sol brilhante de Cesareia, Pedro se aproxima de Cornélio, um centurião romano conhecido por sua piedade. Cornélios, uma figura de força e fé, aguarda com um ar de tranquila expectativa. De repente, uma presença divina preenche o espaço, um anjo descendo em um clarão de luz. A forma etérea do anjo chama a atenção, um mensageiro dos céus.
Com autoridade celestial, o anjo instrui Cornélio, sua voz ressoando com poder divino. Cornélio escuta atentamente, sua expressão uma mistura de admiração e compreensão, pronto para invocar Pedro. Dentro da casa de Cornélio, Pedro prega apaixonadamente, suas palavras ressoando com um propósito divino. Uma sensação palpável de expectativa preenche a sala enquanto sua família ouve atentamente. De repente, um brilho quente envolve a sala, sinalizando a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce, envolvendo todos em um brilho quente. Eles começam a falar em línguas, suas vozes cheias de um poder sobrenatural. Dentro da casa de Cornélio, uma sensação de expectativa preenche o ar enquanto Pedro se prepara para realizar um ritual sagrado. Pedro, com mãos gentis, batiza Cornélio, simbolizando um novo começo. As águas brilham quando Cornélio emerge, seu rosto radiante com a fé recém-descoberta. O ato de Pedro demonstra a mensagem inclusiva do Evangelho, abraçando todas as pessoas em uma jornada espiritual compartilhada. A luz do sol banha a modesta igreja, iluminando rostos cheios de solene expectativa. Um brilho suave ilumina os rostos esperançosos reunidos na igreja, aguardando orientação. Paulo e Barnabé estão prontos. Suas expressões, uma mistura de determinação e dever sagrado. Todos os olhos se voltam para Paulo e Barnabé, prontos para embarcar em sua primeira jornada missionária. Paulo e Barnabé embarcam numa jornada por cidades movimentadas, com os rostos iluminados pela determinação. Eles pregam com fervor, suas vozes ecoando por mercados lotados. Milagres acontecem, os coxos andam, os cegos veem, atraindo suspiros de espanto dos espectadores. A oposição se levanta, sombras de dúvida e raiva girando ao seu redor como uma tempestade. Dentro do Conselho de Jerusalém, os apóstolos se reúnem, suas expressões refletindo profunda preocupação e expectativa. Rostos solenes enchem o salão, enquanto os líderes da igreja se preparam para debater uma questão crítica. O ar está espesso com perguntas não ditas, cada líder contemplando a decisão pesada que está por vir. Os olhares se encontram do outro lado da sala, uma comunicação silenciosa, passando entre aqueles sobrecarregados pelo debate iminente. O peso do futuro da igreja é grande, enquanto o conselho se prepara para tratar da questão crucial. O Conselho de Jerusalém fervilha com um debate fervoroso, vozes subindo e descendo como ondas em uma tempestade. James dá um passo à frente, sua presença chamando a atenção enquanto se prepara para fazer sua declaração crucial. Um silêncio paira sobre a assembleia, todos os olhos fixos em James, aguardando a resolução. Os gentios não precisam ser circuncidados, proclama Tiago, suas palavras ressoando com autoridade. Mas eles devem abster-se de certas práticas, acrescenta ele, com uma nota de cautela no tom. Uma respiração coletiva é contida enquanto os membros do conselho absorvem o peso da declaração decisiva de James. Sob o vasto céu, Paulo embarca em sua jornada missionária, sua silhueta emoldurada contra o horizonte. Ele caminha pelas ruas movimentadas da cidade, um farol de esperança em meio aos diversos rostos. Em praças ensolaradas, Paulo compartilha o evangelho, sua voz ressoando com convicção. Novas igrejas surgem, testemunhos de fé e comunidade, suas torres alcançando os céus. Vidas se transformam, rostos se iluminam com uma nova esperança, seus olhos refletindo um despertar espiritual. A jornada de Paulo continua, um caminho interminável de devoção, deixando rastros de corações transformados para trás.